Acordem, homens. Bem, galera, tem determinados gestos que são simples, mas de suma importância para, para que a gente possa entender e de alguma forma se surpreender com algumas ações de alguns homens para com outros. Por que eu estou falando isso para vocês? Vou relatar aqui um fato que aconteceu na terça-feira comigo, na Orla Marítima. Como vocês sabem, eu gosto de praticar calistenia e fui à praia, né, como sempre faço, para poder, de alguma forma, praticar esse esporte e também desopilar um pouco, respirar um ar mais puro, ver pessoas, etc. E algo me chamou muita atenção. Tem um senhor que ele vive muito aí na Orla Marítima de Olinda. Principalmente ele fica ali no bairro de Casa Caiada, né? E esse senhor, ele tem uma história, né? Já me contaram essa história. Não sei se é verídica, né? E eu ficava observando ele. Como vocês sabem, existem de 90% das pessoas que estão na rua, aliás, de 100%, 90% são homens. E esses homens têm histórias incríveis. Muitos deles eram casados, tinham uma vida financeira muito boa. Infelizmente, por alguns percalços da vida, perderam tudo e foram morar na rua. As famílias não quiseram mais ficar com eles, muitos deles vítimas do alcoolismo, né? Mas assim, bebiam por quê? Né? São esses questionamentos que eu sempre faço. Sempre por trás de um homem tem uma história. E esse homem especial, ele fica por lá, perambulando pelas ruas, dormindo de qualquer jeito, certo? Comendo o que as pessoas dão, etc. E na terça-feira, esse homem veio, eu estava sentado, estava eu, um colega meu lá chamado Abraão, e outro rapaz lá falando de alguns assuntos, principalmente assuntos sobre música, porque eles são músicos, bateria, etc. Quem está com quem tá cantando com quem. E esse senhor parou e perguntou se nós tínhamos algum dinheiro para lhe dar, porque ele estava querendo. Às vezes as pessoas até se surpreenderam assim com a pergunta dele, porque ele disse assim, ó, eu quero para comprar um cigarro. Aí a maioria, eu mesmo não tinha, porque eu estava com o celular, e eu só tinha Pix, e os meninos também estavam correndo, então não tinha dinheiro nenhum. Então até o Abraão falou assim, nós viemos aqui para correr, infelizmente a gente está sem dinheiro aqui, ó. E ele queria até explicar a nós, nos explicar por que ele estava querendo aquele dinheiro, mas Abraão disse, ó, não dá, porque você vai perder seu tempo, nós não temos dinheiro. Então esse senhor foi mais na frente e ele se sentou a mais ou menos uns 6 metros no mesmo calçadão. Só que vocês sabem que as pessoas que moram na rua, muitas delas não tomam banho. Algumas tomam, obviamente, mas muitas delas não tomam banho. Então cria uma crosta nas pernas, nos braços, no pescoço, no corpo. Aquele grude, né? Aquela coisa preta, sujo. E assim, a gente quando olhou para a perna dele, tava muito preto, muito sujo. Certo? E aí ele segurando o calção assim por trás, né? A bermuda caindo, mas ele segurando, com algo na mão, não lembro o que é. Ele pegou, foi e se sentou lá. E aí veio essa ação.
Por isso que eu digo, o nome desse vídeo é o lava-pés, o verdadeiro lava-pés. Inclusive, eu coloquei a foto no meu Instagram, Iraquitan Timóteo, para vocês verem lá. E foram 2 fotos. Eu poderia ter até filmado, mas assim, eu fiquei até com receio. Aí tirei só 2 fotos assim de lado, de selfie. Porque eu achei o gesto muito altruísta. Um gesto digno. Um gesto assim de uma pessoa superior. Superior. Certo? Então, veio esse. Eu vi tudo, desde o princípio. Veio esse rapaz, que ele está sempre lá, esse franelinha, e ele também lava carro, com os seus instrumentos de trabalho, uma bucha bem grande, um balde de água, um pano, tipo aquelas escovas, né, para lavar o pneu dos carros. E aí se prostrou perante o rapaz, esse senhor, que eu não sei o nome dele, e começou a lavar os pés dele, desculpa, lavar as pernas, pés, pernas. Eu olhei assim, eu fiquei assim, maravilhado com a dignidade desse franelinha, dessa pessoa que só tenho mesmo, não tenho nem palavras para poder construir aqui, né, algo verbal, oriundo da ação dele, porque foi uma ação muito bonita, uma ação que nós homens deveríamos fazer sempre, ajudar outros homens, apesar que nossa natureza nós não temos essa essência de ajudar o outro homem, certo? Porque nós vemos o homem como um competidor. Então a tendência é a gente, quando vê o homem destruído, acabar de destruí-lo por completo, porque é como se fosse um inimigo nosso, e a gente sabe que a coisa não é bem assim. A realidade é outra. Nós somos racionais, então nós temos que entender como os homens estão hoje em dia, toda essa destruição do homem, certo? Através das leis, através das ações ridículas que estão sendo feitas, através da destruição da história de nós homens. Então, existe todo um contexto que contribui de forma negativa para essa destruição. Ou, desculpa, de forma positiva para essa destruição. E nós precisamos sim entender como esse sistema está sendo feito e é através dela nós lutarmos. Como é que nós vamos lutar? Através da nossa união. Por isso que eu posso até falar aqui, com tudo que eu tenho direito, que nós temos um grupo chamado Barra de Zé Pequeno, que a gente procura sempre construir um clube do Bolinha, onde nós falamos das nossas necessidades, nos ajudamos com livros, com Pix, tá bom? E assim, para os nossos colegas, para eles poderem aprender mais. Se for uma indicação de emprego, a gente fala. Se for uma ajuda para um exercício, a gente dá dicas. Quer dizer, a gente procura, nesse grupo de Barra de Zé Pequeno, trabalhar essas necessidades que nós homens temos. E, obviamente, informar a todos nós, né? Através do meu conhecimento do professor e poeta Hernandes, o Baldel, o Guga, através de tudo isso aí, a gente sermos uma cadeia de conhecimento para podermos nos ajudar. E, no caso, voltando, né, para essa ação desse rapaz, desse franelinha, o qual eu, né, bato, ó, palma para ele, foi uma ação de uma pessoa que é superior, porque agir dessa forma, ajudando outro homem, lavando suas pernas. Eu vi essa questão do lava-pés na questão da Igreja Católica, né, que, segundo a Bíblia, né, Jesus Cristo em algum momento lavou as pernas de seus discípulos, alguma coisa nesse sentido. Então, aquele homem, aquele franelinha, com esse tipo de atitude, ele se mostrou ser superior a muitos e a milhões de homens, que infelizmente vem outro como um ser abjeto. Vê o outro homem como um ser abjeto. E o homem não é, certo?
Não estou dizendo aqui que todos os homens são bons, óbvio que não. Cada um na sua patologia, cada um na sua ansiedade, cada um na sua depressão, cada um no seu contexto, tá certo? Cada um no seu contexto histórico. Ó. Então, mas assim, mais uma vez, são essas ações de lavar os pés de pessoas que estão precisando, de dar uma grana, nem que seja pouca, para uma pessoa como essa, homens que estão precisando. Isso é de uma maturidade, isso é de uma dignidade tremenda, tá certo? E eu só tenho que parabenizar mais uma vez a atitude que muitos homens no Brasil tomam, porque eu sei que não existe só esse Franelinha. Esse Franelinha, ele é daqui de Olinda, ele fica muito ali lavando carro, certo? Eu vou até dar uma grana para ele, porque para ajudar. E, inclusive, eita, faltou um detalhe, eu já ia esquecendo. Eu falo muito. Esse menino, esse Franelinha, quando terminou o lava-pés desse senhor, ele ainda deu uma grana. Quando eu vi, quando ele puxou, ele deu uma grana para o senhor e, quer dizer, repartiu o pão dele, né? Repartiu o pão. E passaram dois homens, inclusive um estava com um cigarro. Ele foi lá, pediu o cigarro a esse homem, eu já estava na metade já. Esse homem deu, pensando até que era para ele, e ele pegou, deu para o homem. O homem pegou, ficou sentado lá, fumando seu cigarro. Não sei qual o pensamento dele, né? Porque eu vejo muitas ações. E ele ficou lá. Depois ele se levantou, né? E ficou olhando as pernas assim, as pernas dele estavam bem limpas, uma pele bem, assim, bem boa assim. Eu não vi nenhuma marcas de ferida não. Pode ser que na juventude dele ele foi muito bem tratado, deve ter tido uma vida muito boa, não sei. Mas pelo menos a pele dele ficou muito limpa e bem brilhosa. Então, mais uma vez, para esse vídeo não ficar muito longo, agradecer esse Franelinha, não sei o nome dele, tá certo? Obrigado, simbolizando todos os homens aqui, pela atuação. Massa, continue assim e com certeza, meu amigo, o que você deu àquele senhor, aquele mendigo, Deus vai te dar em 4 vezes, 5 vezes mais, tá bom? Massa. Mais uma vez, galera, um abraço a todos. Vamos compartilhar o vídeo. Tá no Instagram também, Iraque Moto. Vocês verão as 2 fotos que eu coloquei lá, certo? E dá um like aí, massa no canal, Momentos Seja Homem, ok?